Olá, estamos começando o segundo estudo da série Profecias de Esperança, feito com muito carinho para você pelos seus amigos, os Adventistas. Hoje com o tema A Profecia Mais Importante da Bíblia. Profecias de Esperança, com pastor Rodrigo Silva. Guerras, fome, terremoto, arroxo salarial, crise monetária. Você já teve a impressão que esses temas parecem predominar nos meios de comunicação jornalística? Pode ser uma impressão equivocada, reconheço, mas por alguma razão parece que as notícias ruins são mais abundantes que as notícias boas hoje em dia. Há momentos que assistir o noticiário chega a ser deprimente. E não sou somente eu que tenho essa sensação negativa em relação a muito do que vejo nos noticiários. Phil Donahue foi por muitos anos um dos mais famosos apresentadores e comentaristas da TV americana. Ele mesmo admitiu: às vezes, tenho a impressão de que, para um jornalista, uma boa notícia simplesmente não é uma notícia. Muitos anos antes de Donahue, o jornalista inglês Alfred Hermsworth, mais conhecido como Lord Northcliffe, também deu sua opinião. Para ele, o noticiário, na maior parte, é feito de informações que todos gostariam de esquecer. O resto é propaganda. Antes que o pessoal das comunicações sociais fique bravo comigo, deixe-me dizer que não considero necessariamente uma culpa ou falha dos jornalistas essa constante sensação de más notícias para todo lado. Apenas destaco que, por alguma razão, muitos de nós hoje temos essa impressão negativa e ansiamos por uma notícia que seja realmente boa, não apenas para uns, mas para toda a humanidade. E é aqui que tenho algo surpreendente para dizer para você. Esta boa notícia existe e não se trata de marketing barato nem pegadinha. É o seguinte: embora o mal pareça prevalecer na natureza, embora o mal pareça ter estragado para sempre nossa chance de felicidade eterna, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Se você verificar a segunda parte da Bíblia Sagrada, aquela comumente chamada de Novo Testamento, vai perceber que esta boa notícia é tecnicamente chamada pelos escritores bíblicos de Evangelho. Evangelho é um substantivo muito importante que aparece pelo menos umas 80 vezes no Novo Testamento. Agora, aqui é que vem uma curiosidade especial. Embora o termo evangelho hoje remeta inevitavelmente a ramos religiosos do cristianismo, deixe-me dizer que esta não foi uma palavra criada pelos apóstolos, não. Eles apenas a tomaram emprestado de um vocabulário que já existia antes mesmo do nascimento do cristianismo. Documentos gregos e romanos usavam a palavra evangelho como referência a uma recompensa dada a um mensageiro por trazer uma boa notícia. Essa notícia poderia ser uma vitória militar, a escapada de um perigo iminente ou a chegada de um grande rei. Com o tempo, é claro, a palavra evangelho passou a referir não apenas à recompensa dada ao mensageiro, mas à própria mensagem em si. Por isso, em grego, o termo angelos quer dizer mensageiro e angelion, mensagem. Agora veja bem, a partícula eu em grego quer dizer bom. Você tem, por exemplo, Eugênia, que quer dizer bom gênio. Eunice, boa vitória. Eulália, boa fala. Eucalipto, lembra? Mencionamos na lição passada. Boa sombra. Assim, euangelion, ou evangelho em grego, quer dizer boa notícia. E nós aportuguesamos, é claro, euangelion para evangelho. Essa inscrição é encontrada em Priene, na Ásia Menor, e datada de 9 a.C., fala do nascimento de Augusto como sendo o princípio da Boa Nova, isto é, do Evangelho dado ao mundo inteiro. Esta informação é esclarecedora. Sabe por quê? Alguns pensam que a história de Jesus seria apenas uma novela e não uma história real. Ora, se fosse uma novela ou lenda, os apóstolos jamais poderiam usar o termo evangelho para denominá-la, pois, afinal de contas, evangelho naquela época seria uma boa notícia que realmente aconteceu. Não pode ser aplicado a lendas, mentiras ou novelas. Além disso,
eles jamais aceitariam se tornar mártires, e muitos morreram como mártires, se não acreditassem piamente na verdade histórica daquilo que estavam proclamando. E eles sabiam que essas verdades nasceram nas páginas do Antigo Testamento e durariam até o fim dos tempos. Entenda isso. Toda a Bíblia, e não apenas parte dela, é voltada para anunciar a vida e a obra de Jesus, o Messias. Veja assim, o Antigo Testamento mostra a preparação de sua vinda. Os 4 evangelhos descrevem a sua estada dentre os homens. O livro de Atos conta a pregação de sua mensagem. As epístolas explicam o significado de tudo aquilo. E o Apocalipse sistematiza a consumação de toda essa história. Nesse estudo, você verá que a primeira profecia relativa à salvação trazida por Cristo foi dada logo após a queda de Adão e Eva. Ali no Gênesis capítulo 3 está o relato de como Deus prometera enviar um Salvador à humanidade. Depois desse anúncio profético, outros detalhes da vinda do Messias ao mundo foram previamente elencados nas páginas do Antigo Testamento. Gênesis 12, verso 3, por exemplo, declara que ele seria descendente de Abraão. Isaías 7, verso 14, diz que ele nasceria de uma virgem da tribo de Judá. Agora, o mais incrível é a profecia que indica precisamente quando ele começaria o seu ministério messiânico entre os homens. Foi o profeta Daniel que quase 600 anos antes escreveu a esse respeito quando estava cativo na Babilônia. A profecia diz que 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, haveriam de passar desde a restauração de Jerusalém, que ocorreu no ano 457 a.C., até o momento em que a mensagem da salvação não ficaria mais restrita a um povo escolhido, a saber, os judeus, mas seria proclamada a todo mundo, a todas as nações. Agora, se fizermos as contas rapidamente, isso nos levará ao ano 34 de nossa era. Mas a profecia não para por aí. Exatamente 7 anos antes disso, o Messias deveria se manifestar em Israel e 3 anos e meio depois ser morto pelos malfeitores. Agora, se você fizer novamente as contas, verá que isto nos leva aos anos 27 e 31 de nossa era. O primeiro marca justamente o ano em que Jesus foi batizado por João, inaugurando assim o seu ministério messiânico. E o segundo é exatamente o ano de sua crucifixão, quando ele foi morto na cruz do Calvário. A precisão disso é algo simplesmente incrível. Agora, maiores detalhes sobre esse assunto, incluindo um gráfico cronológico da profecia, você poderá encontrar no apêndice da lição 2, que aparece aí no final da sua apostila. E deixe-me dizer algo a mais para você. Havia claramente outras profecias anunciando a vinda de Cristo e que, infelizmente, se perderam em nossos dias. Contudo, temos indicações que elas não somente existiram, mas também atingiram outros povos, mesmo fora de Israel. Quando Jesus nasceu, magos saíram do Oriente graças à orientação profética que tiveram e vieram até Belém para adorar o Filho de Deus. Não sabemos quantos eram, nem se eram realmente reis, como reza a tradição popular. Mas uma coisa é certa, antigas profecias messiânicas atingiram esses magos, mesmo que eles vivessem longe de Israel. Eles provavelmente tiveram contato com oráculos como os de Balaão, um profeta não judeu mencionado no livro de Números. Esse profeta havia dito: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números capítulo 24, verso 17. Hoje, fragmentos de pedra contendo inscrições com os oráculos de Balaão foram encontrados por arqueólogos na Jordânia, evidenciando não apenas a sua historicidade, mas também a realidade de sua profecia. Em Roma, autores não judeus como Tácito e Suetônio, que viveram no início do segundo século, também mencionam a existência de antigos oráculos ou profecias escritas num certo livro do destino do mundo, segundo as quais, no primeiro século, exatamente no tempo em que viveu Jesus, o poder do Oriente subiria. E da Judéia, note, da Judéia viriam os dominadores do mundo.
que eles de propósito colocaram no plural para ajustar a profecia aos imperadores romanos. Você sabia que algumas vezes é a descrença que nos leva à fé? Isso mesmo. Vou explicar o que eu quero dizer. Esse que aparece em sua foto é o professor Peter Stoner, que por muitos anos foi catedrático de matemática e astronomia na Universidade de Pasadena, na Califórnia. Especializado em cálculos probabilísticos, o Dr. Stoner resolveu calcular qual seria a chance matemática de apenas uns poucos detalhes proféticos se cumprirem em Jesus por mera coincidência. Afinal de contas, coincidências existem. Quem nunca experimentou uma coincidência em sua vida? Você está lá pensando numa pessoa e, coincidentemente, ela liga para você. Não precisamos ficar buscando explicações místicas, sobrenaturais para esse tipo de coisa. Mas, quando o prognóstico é colocado nos termos que a Bíblia apresenta, aí o assunto é mais sério. Ou é verdadeiro, ou é um embuste. Voltando a falar do Dr. Stoner, após verificar uma série de profecias do Antigo Testamento, todas relacionadas ao Messias, ele procurou calcular quais seriam as chances matemáticas de apenas 8 delas. Veja, apenas 8 se cumprirem conforme o previsto na vida de um único homem chamado Jesus de Nazaré. A resposta? A chance seria de 1 em 100 quadrilhões. Imagine só. Munido de uma mente lógica e racionalmente calculista, o Dr. Stoner era, digamos, cético demais para acreditar que todas aquelas profecias precisamente cumpridas fossem apenas fruto de coincidência ou do acaso. Era mais lógico crer que eram fruto de uma providência sobre-humana que fez com que aquelas coisas acontecessem num tempo certo, da forma certa e com a pessoa certa. Você viu? A dúvida e a descrença na coincidência levou o Dr. Stoner à fé, e eu concordo plenamente com ele. Mas a profecia não termina com a primeira vinda de Cristo, não. Há outras coisas importantes ainda que a profecia nos revela. O Apocalipse, por exemplo, diz que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é adorado pelos anjos e que em breve voltará uma segunda vez para nos livrar do pecado e da humilhação. Esta realmente é uma grande, sensacional, excelente notícia. Você não acha? Então não perca tempo. Pegue agora mesmo a sua Bíblia, a sua lição e comece o seu estudo. Mas não antes, é claro, de orar a Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo. Vamos orar juntos? Querido Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, estamos diante de Ti. Pedimos-te a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos as importantes mensagens que a Bíblia nos apresenta. Aceita, Senhor, o nosso coração aberto. Toca a nossa mente, toca a nossa alma. Aceita o nosso amor, Senhor. Um amor imperfeito, humano, mas sincero. Entregamos a nossa vida a Ti e pedimos-te que possas agora falar conosco através do Teu livro sagrado, em nome de Jesus. Amém. Eu espero realmente que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração agora através da Bíblia Sagrada e que esta mensagem transforme a sua vida. E a gente se encontra na próxima lição, tá bem? Até lá! Profecias de Esperança, com o pastor Rodrigo Silva.